Usando o mesmo material, a gente vai usar os mesmos dados, a gente vai usar os mesmos dados e o mesmo material, essa aula e próxima aula também. A ideia é fazer uma continuação, como se fosse uma pequena evolução do que a gente já fez. Na aula passada, a gente fez um classificador de língua de sinais usando camadas densas, usando Deep Learning usando camadas densas. Hoje, a gente vai aprender esses três diferentes temas, e basicamente o tema geral é como convoluções funcionam. A gente vai aprender um tipo de modelo de IA que a gente chama de rede convolucional. E dentro de rede convolucional, a gente vai aprender esses três tópicos aqui, que são os kernels, ou filtros e convoluções, os filtros aplicados a redes neurais e usando esses tipos de camadas para criar um modelinho de IA. É isso que a gente vai aprender hoje. O problema vai ser o mesmo, vai ser classificar a língua de sinais, só que agora com a rede um pouco mais especialista em imagens, digamos assim. Ver se tem mais uma mensagem aqui. Tá tudo certo. O que são kernel, pessoal? Kernel ou filtro é o que a gente usa muitas vezes até no Instagram, em outros lugares. Basicamente, o filtro ele tem o objetivo de transformar a imagem. Você tem a imagem original aqui na lado esquerdo, e tem quatro diferentes filtros aqui. A gente tem o filtro de blur. Blur, ou em português pode ser embaçamento, esse filtro deixa a imagem embaçada. A gente tem o sharpen, ou em português traduzido livremente seria é, apontamento, né? Sharpener é o apontador, né? O lapiseiro, apontador no caso, né? Então, sharpen é pontas. O filtro sharpen, ele deixa as pontas ou as arestas de uma imagem mais realçadas. Então, essa imagem, em relação ao original, apesar de ser, talvez seja imperceptível, talvez não, mas você pode ver aqui perto do prego, aqui em cima, nesse lado da mesa, você tem um realce nas arestas. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem um realce nas arestas. Todas as arestas estão um pouco realçadas. Tem o brighten, ou clareamento, né, que é um filtro que deixa a imagem mais clara, e tem o darken, ou escurecimento, que deixa a imagem mais escura. Então, todos esses são filtros ou operações matemáticas, usando essas matrizes aqui, que a gente aplica as operações matemáticas na imagem original, e a imagem se transforma em uma imagem um pouco diferente. Então, os filtros, os kernels, são basicamente matrizes com valores específicos e, conhecendo esses valores, ele consegue transformar a imagem em uma imagem diferente de alguma forma interessante. E como a gente aplica esse filtro? Vamos ter como exemplo esse filtro aqui de blur, esse filtro de embaçamento. Basicamente, vamos supor que a gente tem essa imagem aqui. Essa imagem é praticamente um fundo branco. É uma imagem 1, 2, 3, 4, 6 por 6, é mais 6 por 6, com um fundo branco e um coração preto. Quando a gente faz a convolução, a gente vai pegar essa matriz do filtro de embaçamento, o filtro de blur, e vai multiplicar pelos pixels dessa imagem original. Basicamente, a gente vai pegar essa primeira parte aqui da imagem, multiplicar cada elemento pelo elemento da matriz, multiplicar e somar. Então, a gente vai ter 9 somas. Vai ser 0,06 vezes 1, mais 0,3 vezes 0, mais 0,06 vezes 1, mais 0,3 vezes 0, mais 0,25 vezes 1 e assim por diante. A gente vai somar tudo isso e vai ter um resultado. Multiplicar e somar. E vai ter um resultado. Vai ter um pixel resultante que o valor dele é 0,56. A gente faz a mesma coisa andando um, um pixel para o lado e a gente repete esse processo. Anda um pixel para o lado, faz a mesma coisa. Anda um pixel para o lado, faz a mesma coisa, até o final da imagem. Então a gente vai fazer isso também descendo um pixel para baixo, depois de terminar aqui, e assim por diante, e a gente consegue preencher uma nova imagem. Essa imagem nova é parecida com a imagem original, só que ela estaria embaçada. Como é uma imagem 6 por 6, uma convolução tende a diminuir o tamanho da imagem. Então, a imagem 6 por 6, ela veja uma imagem 4 por 4 e, nesse caso, a imagem 4 por 4 embaçada. A gente podia ver esse comportamento aqui também. Essa imagem aqui é uma imagem um pouco menor que a original.
e assim por diante. Assim, as imagens transformadas são imagens um pouco menores que as originais, com as características do filtro. Aqui está do mesmo tamanho porque está em escala, mas elas são menores. Por padrão, as imagens são menores. A não ser que a gente faça uma operação que eu vou mostrar para vocês agora. Então, basicamente, essa é a convolução. Pegar uma matriz, multiplicar pelos pixels originais e ter uma resposta de saída. A gente estava andando um pixel por vez para o lado. Mas a gente pode andar dois ou três. A gente chama isso de stride ou passo. A gente pode traduzir isso como passo, né? O passo da convolução. O passo da convolução pode ser um, como a gente fez na imagem anterior. Pode ser dois ou três, nunca maior do que o tamanho do próprio filtro, né? O filtro é 3 por 3. No máximo, o passo é 3, senão não faz muito sentido, a gente está perdendo informação. E a gente tem uma opção para não diminuir o tamanho da imagem, porque como a gente tem um filtro, a gente vai fazer andar pixel por causa das bordas, a gente não consegue colocar o filtro no meio da coluna da borda, né? Mas a gente pode ter um processo que a gente chama de padding. Padding, ou em português, seria criar bordas, né? A gente tem um processo de criar bordas. A gente cria uma borda neutra no canto da imagem, no caso, zero padding é uma borda de que todos os elementos, todos os pixels têm um valor zero. Então, ele pode fazer isso, e fazendo isso, a gente aumenta a imagem original, e quando a gente for passar o filtro, a imagem final vai ter o tamanho da imagem original. Então, ele tem alguns paddings. Ele tem o zero, tem o mirror, que a gente faz a reflexão do pixel que está mais próximo. Basicamente, as operações de padding e convolução são complementares. A gente faz o padding para aumentar a imagem e faz uma convolução para transformar ela em outra imagem. E o que é que isso tem a ver com rede neural, com IA? Assim, eu falei que existe a entidade do filtro. Filtro é isso aqui, né? Existe a entidade do filtro, que é essa matriz que eu vou multiplicar e gerar uma imagem nova. Existe a entidade da convolução, que é fazer essa multiplicação pela imagem inteira para obter uma nova imagem. E existem filtros conhecidos, que eu mostrei para vocês agora aqui. Por exemplo, esses quatro aqui são filtros conhecidos. Mas, além de tudo isso, a gente consegue aplicar isso para IA. Como a gente faz isso aplicando para IA? A gente pode ter filtros desconhecidos com pesos sendo determinados. Por exemplo, W1, W2, W3, até W9 são pesos, valores da matriz que eu não conheço, que durante o treinamento de uma rede neural eu consigo colocar isso no lugar daquele. Lembra das funções que a gente viu aula passada? São funções lineares que têm pesos a serem determinados durante o processo de regressão. Aqui é muito similar, só que em vez de ter pesos de uma função linear, a gente tem pesos de matrizes. Esses pesos, muito similares aos pesos que a gente viu aula passada, vão ser determinados durante o treinamento. Então a gente vai usar o mesmo tipo de camada, só tem que trocar. Como é que a gente faz essa troca de matriz, de peso de função para peso de matriz? Então, não é o mesmo tipo de camada que a gente vai usar. A gente vai usar uma camada diferente, chamada de camada convolucional. O que é uma camada convolucional? É uma camada que em vez de neurônios, como a gente tinha no passado, em vez de funções simples para serem determinadas, a gente tem, na camada, a gente tem vários filtros, matrizes 3 por 3, 4 por 4, você determina, né? Com valores desconhecidos nessa matriz. E esses filtros vão ser aplicados à imagem original e novas imagens vão ser geradas antes da camada seguinte. Então, tem camadas de filtros, imagem original, camada de filtros. Aí a gente vai passar a imagem original pelos filtros, vai ter imagens transformadas. Imagens transformadas, nova camada de filtro. A gente vai passar de novo pelos filtros e vai ter novas imagens transformadas. Ele volta. E qual é o objetivo disso, Lucas? Eu vou mais mostrar do que explicar, porque reparem o que está acontecendo aqui. Então, a imagem original, que é a letra, essa é a letra B em língua americana de sinais, que é essa letra aqui. E o que aconteceu? A partir das informações, no final restaram imagens com bem poucas informações. Tem um fundo preto, que no caso é o background, e tem algumas informações em tons mais claros,
E foi o que os filtros, a partir do processo de treinamento, selecionou como características importantes da imagem. Então, as características importantes são o que foi extraído da imagem como relevante para classificar ela. Então, o que é que a gente pode ver aqui? Assim, eu como é, interpretador da imagem, eu acho que são os dedos. Ó. A gente pode ver que a letra B em língua americana de sinais tem dedos levantados. E aqui a gente pode ver na imagem que essas linhas aqui que foram destacadas são justamente os dedos. Então, o que foi extraído de interessante foram, para mim, enfim, interpretando esse processo, foram os dedos. Os dedos são o que de interessante para caracterizar essa imagem e isso vai ser usado para classificação. Então, essas camadas convolucionais servem para simplificar a imagem em imagens mais simples, porque aqui essa imagem tem muita informação, né? Tem um fundo, tem o braço da pessoa, dá para ver aqui o braço da pessoa, tem várias informações que, para classificar essa mão como letra B em língua americana de sinais, não é nada relevante. O que essas camadas convolucionais fazem é tirar todo esse ruído, toda essa informação que não é relevante. E depois disso, sim, a gente passa de novo para camadas densas, como a gente fez lá passado. O que é que muda nessa rede de agora? Pensem na rede neural, na IA da aula passada, como um interpretador de imagens. A gente antes estava passando uma imagem só, com todas as informações que tinha na imagem. É uma foto com tudo que tinha lá. Mas a gente só tinha interesse de saber o que era a mão que estava na imagem, não era o que tava, tudo que está na imagem. A gente vai primeiro, antes de passar para camadas densas, vai passar por algumas camadas convolucionais, retirar tudo que não é importante e gerar novas imagens. Aqui não é uma imagem só que a gente vai passar várias imagens com características diferentes, porque a gente tem vários filtros. Por que a gente tem vários filtros? Porque não um só. Porque cada filtro vai conseguir extrair ou focar em uma característica. Por exemplo, aqui não está vendo todos os dedos. A gente tem alguns filtros que extraíram esses dedos aqui e algumas outras coisas, algumas partes da mão. E a gente tem aqui atrás outras imagens geradas pelos outros filtros que extraíram outras características. Então, a gente vai pegar todas essas imagens, a gente vai juntar elas, ou tem uma palavra que a gente chama concatenar, todas as imagens em um único vetor. Por exemplo, aqui a gente tinha várias imagens, duas imagens. Isso aqui, esse formato 28 por 28:2 significa que a gente tinha duas imagens 28 por 28, que é o tamanho das imagens que a gente está trabalhando. Então, a gente vai pegar essas duas imagens que foram geradas por esses filtros aqui, a gente vai concatenar elas em um único vetor. Como a gente tem duas em vez de uma só, não é 780 e... Esqueci como é, 28 vezes 28. 700 e alguma coisa. Não é 700 e alguma coisa o valor final. São duas vezes isso. Então, esse aqui vai ser nosso vetor, que tem todas as características extraídas dessas duas imagens. E agora eu vou pegar esse vetor grandão e passar para as camadas densas. Aqui só tem informação importante, ou só tem menos informação não importante. Porque toda a informação não importante foi descartada no processo de filtragem. Por isso são filtros, né? Eles estão filtrando o que não é importante e deixando só o que é importante nessas imagens resultantes. Aí, como é feito isso? Bom, isso é feito similar a como a gente define os peitos das camadas densas. Esse processo de convolução é realizado com matriz que inicialmente vai chutar os pesos, exatamente igual a uma regressão normal, e durante o processo, usando gradiente, esses pesos vão ser ajustados. Então, os filtros vão ser determinados. Ele não sabe quais são os filtros, tá? Ele não vai extrair as matrizes e saber quais são elas visualmente. E elas vão ser salvas, né? Vão ser determinadas e salvas no seu modelo de IA, mas como elas se comportam, a gente não tem interesse em saber. A gente tem interesse em saber que esses filtros vão estar lá, extraindo as informações relevantes. E existem, aí, como eu comentei para vocês, que tem os filtros de brilho, de escurecer, de fazer, do blur, e o sharpen, tem outros tipos de filtros. Tem filtros de linhas verticais, tá aqui a imagem original. O filtro de linhas verticais preserva só as linhas verticais. O filtro de linhas horizontais preserva só as linhas horizontais. Então, esses dois filtros são
tipos de filtros que excluem as outras informações. É o tipo de filtro que a nossa rede vai aprender. E tem o filtro de identidade, esse 00000 com 1 no meio, a gente tem o filtro de identidade. Ele deixa a imagem igual ao original. Se não tiver o padding, vai deixar igual ao original, só que menor, né? Porque geralmente o processo de convolução, a imagem resultante é menor. Mas se tiver o padding, vai ser exatamente igual à imagem original. Então, ele tem aqui esses três tipos de filtros. Dois excludentes, né, que excluem informações, e um que repete a informação. E, como eu estava comentando, como é que vai funcionar as redes neurais? As neurais convolucionais, né? Basicamente, as convoluções vão extraindo features ou características cada vez mais relevantes, começando a destacar, por exemplo, arestas, que são os edges. Depois de uma segunda convolução, começa a destacar as texturas, que é um conjunto de arestas. E depois, a partir da terceira convolução, começa a destacar objetos relevantes, como se fossem círculos, quadrados. Então, a cada convolução, a informação que está sendo mantida, ela é mais complexa. Enquanto uma convolução inicial gera várias imagens só com algumas arestas destacadas, o conjunto de várias convoluções vai destacar objetos. Então, um conjunto de convoluções, que são, na verdade, vários filtros concatenados, um depois do outro, que a cada convolução gera novas imagens, o final vai destacar e vai remover mais informação, né? Essa convolução final aqui tem mais informação removida. A gente pode ver aqui, ó, o que aconteceu. Daqui para cá, alguma informação foi perdida, só que nem toda, porque a gente pode ver a imagem de trás está mais escura, a da frente está mais clara, mas alguma informação foi perdida aqui, mas nem toda. A partir do momento que a gente passa por mais convoluções, a gente tem objetos mais destacados, mas também tem objetos mais ignorados também. A gente tem informação perdida aqui. A gente tem a informação ignorada. Então é isso que as convoluções estão fazendo. Elas estão destacando coisas. Aqui na primeira convolução foi mantida muita informação, mas foi destacadas arestas. Depois da segunda convolução, foi perdida mais informação irrelevante, mas foi destacado texturas, no caso. Texturas seria um conjunto de arestas, formando texturas. E depois, na terceira convolução, foi destacado objetos. E mais informação foi perdida. E na quarta convolução, tem uma extração de mais features mais relevantes e mais complexas, mas mais informações são perdidas também. Aqui só é mantido o que é de mais importante. Depois disso, a gente usa camadas densas, igual a gente fez a aula passada, só que trabalhando só nas informações relevantes. A gente vai ver que resultado isso vai dar. A gente pode ter rede neural de vários tipos. Essa aqui é uma convolução de um filtro tipo cachorro. O que acontece? Se a gente aplicar esse filtro em qualquer imagem, cachorros aleatórios vão ser gerados. Ah, Lucas, isso existe, existe. A gente pode gerar um filtro que faça qualquer coisa. Então, esse filtro tende a gerar formatos que lembram cachorro. Então, filtros diferentes podem ser aprendidos de diferentes formas. Então, o filtro que vai ser aprendido ele não tem muito controle da formulação matemática. Por exemplo, isso mesmo. Por exemplo, os filtros do Instagram. São um exemplo de filtros que usam, através de convolução, transformam uma imagem em outra. A gente não tem controle no processo de treino de como o filtro vai se parecer, assim, os números vão se parecer. A gente sabe qual é a imagem original e qual é a imagem que a gente quer gerar. Se a gente tiver o objetivo só de gerar uma imagem. No caso de uma classificação, como a gente vai fazer agora, a gente não tem controle nem da imagem que vai ser gerada. A gente sabe que essa imagem que vai ser gerada aqui, ela vai destacar características importantes para a classificação. Então, essas características são importantes para a classificação. É isso que a gente sabe, basicamente disso. Nesse caso aqui, a gente sabe que essas características, que são os dedos, são importantes para a classificação dessas letras aqui, dessas letras na língua americana de sinais. Então, a gente vai aprender também, além da convolução, porque eu vou relembrar um pouquinho, pessoal, da aula passada, antes de ir para a parte prática. Na aula passada, vocês. Não, não, vocês não caíram no GitHub, eu acho. Ah, pronto. Essa aqui serve. Na aula C, a gente viu que nossa acurácia, ela ficou muito viciada, né? Ficou
muito boa para o treino, mas na hora de validar, na hora de testar em dados não vistos, durante o treino, a acurácia diminuiu bastante. Então, nosso objetivo agora é tentar minimizar esse aqui que a gente chama de overfitting, que a gente chama de sobreajuste, que o modelo aprendeu muito bem o que era no treino, mas não aprendeu tão bem a generalizar, né, com dados não vistos. Ele vai aprender, além da convolução, que a convolução vai tentar extrair só o que é importante da imagem, para ele não tentar usar tudo e se perder no meio de tanta informação. A gente vai além da convolução, a gente vai aprender outras camadas, que eu vou mostrar agora. Uma delas é o max pooling. O que é o max pooling? Similar à convolução que diminui a imagem, o max pooling ele busca diminuir a imagem de uma forma mais simples. A gente faz uma convolução mantendo o tamanho da imagem e a gente seleciona nos quadrantes qual é o valor mais alto de cada quadrante, de intensidade. Dessa forma, a gente simplifica a imagem. Ah, por que a gente faz isso? Porque muitas vezes a gente não precisa de toda a resolução da imagem. Diminuindo a resolução, mantendo só os valores de intensidade mais altos, muitas vezes já é o suficiente para fazer a classificação da imagem. Então, o Max Pooling é uma operação, não é uma camada que vai aprender os pesos. Essa camada não aprende nenhum peso. Ela só retira informações de intensidade menores em quadrantes de interesse. Por exemplo, aqui tem 4 quadrantes. Em cada quadrante foi passado para frente só os valores de intensidade maior para a classificação. A gente tem também o dropout. O dropout, ou dropout, é um processo, também não aprende nenhum peso, tá, pessoal? É um processo que a cada iteração do nosso treinamento, a gente vai ignorar algumas contas, alguns neurônios, alguns filtros. Ah, para que a gente faz isso? Porque um processo que foi aprendido durante os estudos de treinamento de IA é que muitas vezes a rede, como a gente viu na aula passada, ela fica viciada nos dados de treino. Esse processo de vício significa que os pesos de alguns neurônios estão tão altos que os outros neurônios são irrelevantes. É como se a gente tivesse uma rede neural que só algumas partes trabalham. As outras têm uma contribuição tão pequena que é irrelevante. Isso acontece porque esses pesos ficaram muito especialistas durante o treinamento. Esses pesos aqui desses neurônios ficaram muito altos durante o treino. Então, o que é que o dropout faz? Durante o treino, aleatoriamente, a cada vez que a gente passa pelos dados, né, para fazer o gradiente, alguns neurônios não vão ser utilizados. O que eu quero dizer que não vão ser utilizados? A gente tem, por exemplo, se a gente pegar um dropout, com uma dropout com uma taxa, que é o rate, né, que é uma taxa zero, todos os neurônios são utilizados sempre. Se a gente pegar uma taxa de 20%, cada neurônio tem 20% de chance de não ser usado nesse treinamento. Ou seja, tem uma camada com 100 neurônios. Provavelmente 20% deles não vai ser utilizado. Então, o resultado daquela camada vai ser feita pelos outros 80% durante esse passo de aprendizado. Aí isso foi descoberto ser efetivo para evitar que um neurônio tenha um peso muito grande. Porque se aquele neurônio, durante aquela etapa, não for utilizado, para o modelo, ainda assim, ter um resultado não tão ruim. Porque a gente está tendo dropout e tem a chance dele não ser utilizado mesmo. Então, o dropout é um artifício que faz com que os pesos neurônios sejam mais ou menos equilibrados. Um dropout ideal, geralmente utilizado, é de 20 a 30%. O ideal que eu falo vocês vão ver por aí vários modelos que usam arbitrariamente um dropout de 20 a 30%. É isso que acontece. Ah, eu posso usar maior? Pode, assim. Quanto maior o dropout, mais lento seu modelo vai aprender, porque ele vai tentar depender de alguns neurônios, que, por exemplo, se for 0,5, então metade dos neurônios não vão ser utilizados. Aí metade dos neurônios aprendeu alguns pesos, aí durante a outra etapa, a outra época, a gente vai ter é, outra metade que não vai aprender. Aí pode ser que parte desses neurônios que aprenderam não sejam utilizados. Então, quanto maior o dropout, mais lento vai ser o processo, porque ele vai ter que, todos os neurônios vão ter que aprender. Então, você vai ter que iterar várias vezes, até que todos os neurônios participem de uma quantidade razoável de vezes, para que todos tenham aprendido.
Então, quanto maior o dropout, maior o tempo de aprendizado, mas menor a chance de alguns neurônios ficar muito influente em relação aos outros. Ou algum dos. Tudo que eu falo para neurônio, pessoal, serve também para um filtro, para um filtro foi muito relevante. Porque a gente viu não, eu disse para vocês, para falar a verdade, vou voltar aqui de novo, que em cada camada a gente pode ter vários filtros. A gente está trabalhando aqui com camadas, que cada camada tem dois filtros, a gente tem aqui o shape do filtro. A gente tem aqui, tá vendo aqui, kernels, a gente tem aqui 3 por 3 por um por 2. Eu vou explicar o que significa cada um desse formato. 3 por 3 é porque a gente está usando filtros que são matrizes 3 por 3. Beleza? Isso parece intuitivo. O um é porque, nesse caso, a gente tá trabalhando com um canal de cor. A gente tá trabalhando só com preto e branco. Se fosse a imagem colorida, aqui teria que ser 3, pelo menos. Podendo ser 4, dependendo do tipo de canal de cor. Em que eu vou utilizar o dropout diretamente. Eu vou mostrar para você, Paulo. O dropout vai ser utilizado entre duas camadas. Eu vou mostrar na hora de treinar onde colocar o dropout, mas ele vai ser sempre utilizado entre duas camadas, porque ele faz com que a camada anterior não utilize, não passe para frente, assim, o dropout é como se fosse uma barreira. A camada vai calcular todos os pesos, mas porque o dropout está lá no meio, alguns desses cálculos vão ser ignorados. Vão ser ignorados porque eu não quero utilizar todos os neurônios de todo passo de treino, para que nenhum deles fique muito fluente. Então, o dropout e ficaria aqui, ó, no meio de duas camadas. Tem aqui uma camada convolucional, tem aqui outra camada convolucional, e o dropout ficaria bem aqui no meio. Um exemplo, né? Mas vou mostrar daqui a pouco isso na prática. Assim, 3 por 3 porque são matrizes 3 por 3. O problema de usar todos é que sim, o problema dos atores é que não é incomum que um dos pesos, um dos neurônios, fique muito influente. Assim, ele tenha os pesos desse neurônio sejam muito maior que o dos outros. Isso pode acontecer. Se isso acontecer, é, é um caso que possivelmente vai levar ao modelo ficar viciado em unidade de treino. Ele ficou viciado em unidade de treino, por isso que um dos neurônios que está muito, muito bom em calcular os resultados por dado de treino ficou muito relevante. Quando eu pego um dado não visto durante o treino, porque esse neurônio ficou muito influente, os cálculos vão tender a levar em conta os resultados do treino. E o teste vai ficar errado. Ele não vai ter um resultado muito bom no teste. Então, não usar todos os neurônios significa que a cada processo de treino, todos os neurônios vão ter que ter uma contribuição relevante, porque em cada etapa pode ser que um deles não seja usado. Pode ser que eu dê um dropout de 20% e aleatoriamente 20% dos neurônios não seja usado, só os outros 80%. Então isso faz com que todos os neurônios tenham que ter um resultado relevante, tem que ter um resultado mais ou menos equivalente aos outros. Se um neurônio for muito relevante e ele não for usado, o resultado vai dar tudo errado. Então você vai ver durante o seu treino que a sua coragem vai dar errado. É mais ou menos isso que é a ideia do dropout. É ignorar os neurônios para que nenhum deles, aleatoriamente nenhum deles, tenha um peso muito maior que os outros. Aí eu consigo fazer com que todos os neurônios sejam relevantes, e isso, na teoria, faz com que o meu treinamento seja mais genérico. Assim, nenhum neurônio fique muito viciado em dados de treino. A ideia é mais ou menos essa. Eu estou explicando de forma por alto, mas a ideia é mais ou menos essa. Ficou claro? Beleza? A gente vai ver isso na prática, como vai funcionar. E por fim, aqui, ó, 3 por 3 por um. Aí o 1 é os canais de cores. E o 2 é porque a gente tem dois. Nada, tudo certo. Quem tem dois kernels nessa camada. A gente vai ver agora aqui nessa outra camada, quem tem 3 por 3 por 2 por 2. Por que até agora tem dois aqui? Canal de cor, se a gente da imagem original, aí só tem um. Mas quando a gente pegou dois kernels aqui, a gente gerou duas imagens. Duas imagens foram geradas. Então é como se a partir daqui a gente tivesse dois canais de cores. Mas não são dois canais de cores na prática, né? São duas imagens, são dois canais de imagem. Inicialmente a gente só tinha um canal de imagem, que ela era preto e branco. Quando a gente passou por dois núcleos, dois filtros, geraram duas imagens. Então é como agora se tivesse dois canais.
A imagem da frente e a imagem de trás. Então, o nosso kernel da camada seguinte vai ser 3x3, quando não sendo matriz de 3x3, por 2, porque a gente tem duas imagens diferentes sendo servidas como entrada, e por 2, porque, novamente, cada imagem vai ser processada por dois filtros. Se a gente tivesse três canais de cores, aí multiplica aqui por 3, ia ser 3 por 3 por 3, e multiplica aqui por 3 também, ia ser 3 por 3 por 6. Um exemplo, mais ou menos. Esse valor aqui intermediário a gente não precisa calcular. Isso aqui, durante a entrada da imagem, isso aqui já é calculado automaticamente. Aí eu falei isso por quê? Vamos lá. Porque no dropout, por causa do dropout, alguns dos filtros, assim como alguns neurônios, podem não ser utilizados para diminuir a chance de algum filtro ficar muito influente. A ideia é a mesma. A gente só está vendo dois filtros lá, mas não só usa dois filtros por vez. A gente pode usar 100 filtros em vez de dois. Dois era um exemplo para visualizar, mas a gente pode usar bem mais de dois. E a gente ignora alguns por causa do processo de dropout. E por fim, a gente tem aqui uma arquitetura completa de uma IA usando camadas convolucionais. A gente vai ter várias camadas convolucionais, entre uma convolução e outra, para diminuir a quantidade de dados e processar dados menos dados, né, relevantes, a gente vai usar o max pooling. E entre uma camada e outra de convolução, a gente pode ou não, opção nossa, pode colocar um dropout para diminuir a chance de um peso ficar muito relevante. Então, a gente tem esse tipo de configuração aqui. Ao final de um conjunto de convoluções, e a única camada que está apresentando pesos aqui, pessoal, é a convolução. Tanto o max pooling como o dropout são processos matemáticos de exclusão. O max pooling exclui os dados de menor intensidade para só levar à frente os dados de maior intensidade. E o dropout ignora alguns cálculos. Mas eles não aprendem nenhum peso. Só quem aprende peso são as convoluções. Que, no caso, ele aprende peso para os filtros, no caso, né? A partir do conjunto de convoluções, a gente vai ter aqui, ao final, uma imagem, entre muitas aspas, que a gente pode não entender muito bem que imagem é essa, mas isso aqui é uma imagem só com informações relevantes, e aqui, na verdade, não é uma imagem só, é um conjunto de imagens. E depois, a gente pega esse conjunto de imagens, como eu sei que a intensidade de um dado, não, como eu sei a intensidade de um dado, no caso de imagem, a intensidade é o valor do pixel. O valor do pixel, em geral, ele varia de 0 a 255, que tem 256, mas ignore, pense que é 255. A intensidade de um pixel varia de 0 a 255. Quando eu aplico o max pooling, eu seleciono na vizinhança o pixel de maior intensidade e só passo ele só ir para frente. Então eu pego uma imagem menor, só com um valor de intensidade maior. Isso faz com que a imagem seja menor, mas é que eu ignore dados irrelevantes, porque só aquele pixel tem uma intensidade que influencia o resto. Porque quanto menor a intensidade, assim, o background, que é o fundo, geralmente num processo de aprendizado de máquina, ele vai ter o valor zero. Isso, como se diminuísse a resolução, é isso mesmo. O max pooling faz exatamente isso, diminuir a resolução. Quando eu falo do 0 a 355, é o padrão de uma imagem, mas, eu vou voltar aqui um pouquinho, pense que nossas imagens vão ter essa cara aqui, na verdade. Vão ter essa cara de zeros e uns. Ela vai ter mais a cara de zeros e uns, tipo isso aqui, de que de 0 a 255. A gente substitui, a gente fez esse processo antes, mas a gente vai dividir tudo por 255 para que o valor mínimo seja zero e o valor máximo seja 1. Geralmente, as bibliotecas entendem as duas situações. Entendem quando tem o valor máximo 255 e entendem quando tem o valor máximo 1. Mas as imagens têm esses dois formatos. Ou você vai pegar uma imagem que tem as intensidades de pixel variando de 0 a 255, ou de 0 a 1, depois que você normalizou. E geralmente vai trabalhar com dado normalizado. Então, quando a gente viu aqui o max pooling, ignore um pouco quem está trabalhando aqui com os valores inteiros e vocês provavelmente veriam valores tipo 1, 0,7, a gente pegaria sempre o maior. Então, por padrão, a gente trabalha com valores normalizados. Aí, na saída aqui, desse max pooling, a gente teria um conjunto de imagens que seriam várias informações da imagem original, deixando só os dados de interesse. E todas as imagens aqui vão ser juntadas em um vetor só para ser passada para as camadas densas. Aí, depois disso, a gente tem a classificação. Aí isso ajuda bastante as camadas densas a só focar
nas imagens de interesse, não focar tipo, no plano de fundo, não focar na manga da camisa, não focar em outras coisas que não são relevantes para o processo. A função da convolução, nesse caso, é essa: é extrair as informações de interesse. A gente chama de features, é extração de features desse processo. E isso, nada, tudo tranquilo, bom. E isso aqui é o processo de convolução. Isso aqui é uma rede convolucional completa. A gente vai agora lá eu criei aqui no GitHub, tá lá já, um notebook, que é muito similar ao notebook da aula passada. A gente tá como aula 7. Se forem lá, tem aqui aula 7 no GitHub. Eita, coloquei 07, era pra ser só 7, mas aula 07. Tem aqui o notebook e vocês vão ver que lá no Classroom tá também os arquivos são os mesmos que a gente usou a aula passada. Eu já subi aqui, são dois arquivos, são os mesmos que a gente tinha subido, que são o sign mnist train, o sign mnist valid. Eu já subi aqui para o meu Colab. E nesse notebook, a gente vai fazer exatamente o que a gente fez na aula passada, sendo que a gente não vai fazer isso só por camadas dentro, a gente vai criar uma rede convolucional. A gente vai preparar os dados para essa rede, porque a gente sabe que uma convolução é uma rede focada em imagens, diferente da da rede densa, que a gente usou vetores, que a gente usou, até agora, a gente só usou redes densas. Então, tudo que a gente processou foram imagens transformadas em vetores. Agora, a gente vai trabalhar com imagens de verdade, o que é... Eita, eu adicionei dois itens aqui. Deixa eu ver. Pronto. O que exige que a gente tem um dado de entrada que também é uma imagem. A partir disso, você vai criar uma camada, uma rede convolucional que receba as imagens e a gente vai treinar. Esse é o objetivo da aula de hoje. A aula que vem, a gente vai pegar esse modelo que a gente treinou hoje e vai criar eu vou dizer que é como se fosse um aplicativo, entre muitas aspas, né? A gente vai criar um processo que vai carregar esse modelo, que a gente vai salvar, e a gente vai carregar ele e usar imagens nossas. Por exemplo, eu vou dizer para vocês tirarem foto da mão de vocês, fazer o upload para o Colab, e aí vocês vão ver que letra é aquela da mão de vocês. Esse é o objetivo da próxima aula. Nessa aula, a gente vai criar o modelo que a gente vai usar. Na aula que vem, a gente vai usar esse modelo. É, Então, a gente vai fazer o mesmo processo da aula passada. A gente vai importar o Keras e o Pandas, carregar os dois datasets, né? O train e o valid, pegar os labels, que é o Y-train e Y-valid, que está na coluna label. Bora fazer isso por partes, porque aqui já está tudo junto, mas eu quero relembrar vocês. Tem aqui, vai pegar aqui e carregar. O processo é igual da aula passada. Se pegar aqui o traindf.head, para gente relembrar como é que está o dataset. A gente tem aqui uma coluna que é o label, que é a classe. Aí o 3 é o quê? O 3 significa a letra D. Ah, por que a letra D? Ah, os datasets estão lá no Classroom. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui no Classroom. Então, aqui. Material para aula 6. É o mesmo material. Estão no Classroom e estão aqui também no Drive, mas eu acho que esse Drive em particular você não tem acesso diretamente. Eu vou ter que dar um jeito para vocês terem acesso. Mas no Classroom tá. Estão aqui os dois. Vocês podem baixar e fazer o upload. Aí, como é a cara desses dados? Aí tem o label, né? O label é a classe da imagem. Cada linha é uma imagem diferente. O label é a classe da imagem. O label 3 significa que é a letra D, por quê? Porque a gente tem a letra A, que é o zero, letra B, que é o 1, letra C, que é o 2, letra D, que é o 3. Vou pegar aqui o notebook da aula passada, para vocês verem uma coisa. A gente tinha 24 letras. São essas 26, excluindo o J e o Z. Então, classe 0 é o A, classe 1 é o B, classe 2 é o C, até a classe 23, como começa do zero, a última das 24 classes é a classe 23, que é o Y. Então, a gente tem todas essas classes aqui nesse dataset. Cada pixel aqui é o valor de um dos 784 pixels
porque a gente tem imagens de 28, 28, e aqui é o valor de intensidade, que varia de 0 a 255. É uma forma de salvar. O pessoal que criou esse dataset salvou ele nesse formato de linha, e porque salvou em linha, que é um formato vetorizado, em vez de ter uma matriz, aqui a gente tem uma linha. Ele vai ter todo o trabalho de transformar essa linha em matriz. Como é que a gente faz isso? Primeiro, bora separar os dados, né? A gente tem aqui um processo de separação. A gente vai pegar aqui para o valor de y, para o treino e para a validação. A gente só vai pegar a coluna label, a gente vai excluir esse label do dataset. Aí qual é a cara do treino? A cara do treino é essa aqui. Tem só os labels, só o valor de saída, né? O valor das classes. E agora tu vai pegar o valor de x, que são as imagens. A gente vai pegar aqui, a gente tem o dataset, que é um pandas, a gente vai transformar isso aqui em um valor numérico, né, para reusar. Então a gente tem que usar o values. Quando eu uso o values, o xstring vai ter essa cara aqui, essa cara de array, mas se eu pegar um shape aqui, a gente está vendo que são 27 mil imagens, 27.455 por 64, que é o shape de um vetor. Não é o que a gente quer agora. A gente quer imagens. E a gente chega lá. Por último, a gente vai fazer dois processos, né? Transformar os y em categorias, como a gente fez a aula passada, sabendo que tem 24 classes, e normalizar os valores de x, que é dividindo tudo por 255. Aí, em vez de ser essa cara aqui, valores inteiros, vai ser tudo de 0 a 1. Tem esse processo aqui. Pronto. Isso aqui foi o que a gente fez a aula passada. Agora, ele vai fazer uma coisa nova. Porque, como eu mostrei para vocês, o shape do X de treino e de validação é o número de imagens por 684. Eu quero que esse número aqui vire um 28, 28. E não tem como usar convolução nisso aqui. Na verdade, existem convoluções de linhas, mas nesse caso a gente está trabalhando com imagem e não é o tipo de convolução que a gente vai usar. Então, o que a gente faz aqui? Tem duas opções. Essa aqui é uma delas. Eu vou mostrar o que significa isso aqui. A gente vai pegar o X de treino, ele é o X de treino original, usando o reshape, que é transformando o formato dele. Menos um significa pegar o último valor, né, que no caso é 64, e transformar eles em 28, 28. E tem aqui um 1 no final. O que significa isso? O 28, 28 por 1 é porque as camadas convolucionais necessitam receber uma imagem. E a imagem ela é formada por altura, largura e canais de cores. Então, aqui a gente está transformando ele em 28 por 28 por 1. Esse 674. Isso é uma opção. Outra opção, se vocês não quiserem usar isso aqui, esse menos um, é saber qual é o shape original, né? E dar o shape completo. Isso e isso aqui são equivalentes. Porque isso aqui significa só alterar o último valor, e isso aqui significa passar o shape completo. Então, essas duas coisas são equivalentes. Nem sempre eu sei que valor é esse, né? O x também podia ser qualquer coisa. Então, menos um é um valor interessante de usar. Então, agora, a gente tem aqui o shape de validação e treino, sendo o número de imagens 28 por 28 por 1, que é altura, largura, altura e número de canais de cores, que é só um, porque é preto e branco. Mesma coisa de validação, e aqui são os dois juntos. E agora a gente vai criar um modelo convolutivo. Como é que a gente faz isso? A gente vai ter que usar camadas novas. Enquanto no passado a gente já estava usando a camada densa, a gente agora vai usar a convolução 2D, que é a convolução, o max pooling, que a gente viu, o flatten, que o flatten faz esse processo aqui. Cadê? Deixa eu mostrar. O flatten faz esse processo aqui. Pegar todas as imagens juntas, que estão separadas aqui na última camada convolucional, e transformar em vetor, em um vetor que é uma linha só. Então, o flatten faz esse trabalho aqui. E tem uma camada nova, que eu vou deixar vocês pesquisarem, que ela estava aqui no notebook, sendo que eu acho que apaguei. Mas eu vou deixar vocês pesquisarem, que é o Batch Normalization. Mas eu vou explicar o que ela faz. Vocês estão vendo que aqui no começo, a gente
dividido por 255, para normalizar os valores. Normalizar em um treinamento implica em impedir que alguma das variáveis ou alguma parte da imagem que tem um valor de intensidade muito alto influencie os pesos durante o treinamento. Deixa tudo entre 0 e 1, facilita o treinamento e facilita o processo de gradiente. Mas durante o gradiente, pode ser que entre uma camada e outra, por exemplo, entre essa convolução e esse max point 2D, pode ser que o processo de convolução leve a algum lugar da imagem não ficar mais normalizado, porque eu não tenho nenhuma garantia. Por exemplo, na convolução aqui, cadê? Aqui, esse processo aqui, eu não tenho nenhuma garantia que os valores como eu não sei como são os filtros, que os filtros podem assumir qualquer valor. Aqui eu tenho um filtro muito bem comportado, que os valores são entre 0 e 1, mas a partir do momento que eu estou treinando um modelo, os filtros podem assumir qualquer valor. Pode ter até um valor que seja maior que 1. Então, esse resultado aqui, mesmo multiplicando por uma imagem que está tudo entre 0 e 1, pode ser que a imagem resultante da convolução tenha valores maiores que 1, o que eu não quero. Então, o que o Batch Normalization faz aqui é normalizar novamente. Opa, você fez uma convolução. Passa para o Batch Normalization, significa que eu vou normalizar de novo de forma automática. Eu só faço a primeira normalização aqui no começo, que é dividir tudo por 255, e a partir daí, entre uma camada e outra, eu sei que o meu algoritmo automaticamente vai dar conta. Então, são duas camadas que eu não apresentei lá, mas vão ser usadas também. O dropout eu tinha comentado para que serve. Então, o que a gente tem aqui nesse modelo? A gente tem uma convolução aqui. Eita, desconectado não. Estou usando. Está aqui ainda. Ok. Primeiro, a gente tem a primeira convolução. São 75 filtros, 3 por 3 com o passo tamanho 1. A gente está usando um padding. Para quem está usando padding? Para não diminuir o tamanho da imagem. O padding é same, significa que ele vai repetir os valores laterais. Tem a opção de ativação ReLU. Significa que valores na ReLU são valores lineares não negativos, ou seja, não passa para frente nenhum valor negativo. E o input shape, que é o tamanho da imagem, vai ser 28 por 28 por 1, que é o tamanho da imagem que ele colocou aqui. Essa é a nossa primeira camada de convolução. A gente vai ter um batch normalization para garantir que a saída aqui não tenha nenhum valor que seja maior que 1. Então, a gente tem um ReLU para garantir que não seja negativo. Tem o batch normalization para garantir que não seja maior que 1. Tem o max pooling para diminuir a resolução, como foi falado. E agora, depois desse primeiro bloco aqui, ó, isso aqui é um bloco. Tudo isso aqui é um bloco só. É um bloco que vai ter uma saída. Convolução, batch normalization, max pooling. Aí tem a segunda convolução. A segunda convolução tem 50 filtros, 3 por 3, extrai de 1. E agora eu não preciso mais me preocupar com o input shape, só no primeiro. Porque, como eu falei, o input shape depende aqui. Aqui. O input shape depende de quantas imagens foram geradas na última convolução. Como vocês não querem calcular isso toda vez, isso já é feito automaticamente para vocês. Então não precisa dizer. Então a gente tem aqui um segundo processo, tem uma outra convolução, a gente colocou um dropout aqui no meio, para que a segunda convolução não para que entre, como se fosse aqui uma divisória, para que não tenha esse processo de muita dependência entre os kernels que foram treinados aqui, a gente vai ignorar 20% deles, aleatoriamente, toda vez que ele treina. Vai ter um outro batch normalization, eita, só um segundo, e vai ter outro max pool. Então, esse aqui é outro bloco. Ele colocou só um dropout aqui no meio. Então, esse dropout vai garantir que os pesos daqui, 20% seja ignorado. Então, isso é uma reação em cadeia. A gente tem um cálculo aqui, tem um cálculo que continua aqui, e 20% desse cálculo que ia chegar aqui vai ser ignorado. Ou seja, parte dos cálculos aqui vão ser ignorados. Então, nenhum neurônio, ou nenhum filtro, na verdade, que está aqui, vai ser muito dependente, vai ser muito influente em relação aos outros, por causa do dropout que está aqui no meio. Então, a gente tem aqui outro bloco que a gente chama de bloco de convolução. Então, depois desse bloco, a gente tem mais uma convolução, mais um bloco aqui. A gente tem três camadas convolucionais, basicamente, aqui. A gente tem a primeira, com algumas camadas auxiliares, a segunda, com outras camadas auxiliares, a terceira, com outras camadas auxiliares,
A gente vai aplicar o flatten para fazer esse efeito que eu mostrei aqui, que é vetorizar as saídas das convoluções. O flatten vai fazer isso. E depois a gente vai usar duas camadas densas. Uma com 512 neurônios e outras com número de classes, para a gente fazer a classificação. Entre uma e outra, novamente, a gente vai aplicar um dropout, para nenhuma desses neurônios da camada densa ficar muito influente. Como eu falei, entre 20% e 30% são valores muito utilizados, de forma bem empírica. Assim, como todo mundo utiliza, é uma coisa que é repetida por vários modelos. Se você for pesquisar especificamente para o seu modelo, pode ser que você encontre um valor melhor. Mas, empiricamente, esses dois valores são bastante utilizados. E isso é a rede convolucional que a gente criou. A gente vai criar ela e vai dar uma olhada nela. Ó, ela tem várias camadas. Convolução 2D, Bayes Normalization, Max Pooling, convolução 2D. Aí você vai notar esse 3 e esse 4. É porque eu já tinha rodado esse notebook uma vez, para deixar ele pronto. Então, quando a primeira vez que eu rodei era 0, 1, 1, 2, 3. Aí agora é 0, 1, 2, né? Agora é 3, 4, 5. E 512 vezes os 664, o tamanho da imagem, dá 401 mil. Então, é muito peso na camada densa. Aqui está diminuindo a quantidade de pesos, porque ele não está concatenando várias camadas densas, só tem duas camadas densas no final. Então, ele tem bem menos peso que antes, apesar de ter mais camadas. E mesmo assim, mesmo com menos pesos, que aqui é só 1 megabyte, em comparação com aqui que tinha 2,6 megabytes, basicamente, a gente vai ver que essa rede aqui é muito mais eficiente, porque ela é especializada em extrair informação da imagem e depois classificar usando a informação somente relevante. O resto é igual, que a gente fez aula passada. A loss, a função de perda, ainda é categoria cross-entropy, porque é a classificação. A métrica ainda é a acurácia. E o treino é o mesmo. Basicamente isso. O único processo que a gente fez diferente foi duas coisas, né, na verdade. A gente transformou nossa imagem, nossa data de treino para ter essa cara, 28 por 1, que na última aula eles tinham essa cara aqui, ó. De... Aqui, ó. Tinha essa cara aqui. Essa era a cara 64. Cadê? Vou mostrar. Não, mas essa era a cara da imagem da entrada da aula passada. Agora a entrada tem essa cara aqui. Número de imagens, 28 por 1. Essa é uma mudança. E outra mudança é a própria rede neural, que agora tem essa cara aqui, bem mais complexa, ao mesmo tempo que tem menos neurônios. A única coisa que ficou para responder é porque só são 300 parâmetros não treinados, porque eu sei que o Bayes Normalization ele não faz parte do gradiente descendente, mas eu vou explicar, eu vou depois pesquisar para a aula que vem por que são 300 e não os 600, porque a gente tem Bayes Normalization aqui, aqui e aqui, né? Então seria no caso 600, ou depois dar uma olhada por que não 600. Eu imagino, e foi a explicação que eu dei, que é porque para normalizar, você tem que aprender o que normalizar, porque no começo a gente sabe que é dividido por 255. Aqui, a gente tem que saber pelo que a gente vai dividir, ou como a gente vai normalizar. Então, eu presumo que seja isso. Mas aí seria ou 600 a serem. Ou teria que aprender todos os 600 ou não aprender nenhum. Aí eu quero saber porque eu acho que são esses treinos iniciais, porque eles não são aprendidos, enquanto eles aqui são. Eu vou dar uma olhada depois e explicar para vocês. Mas o que é importante, né, o que está realmente se aprendendo durante o treinamento, né, durante o processo de gradiente descendente, são as convoluções, que são a 3, 4, 5, e as camadas densas. E isso realmente são os pesos aprendidos durante o processo de treinamento que fazem os resultados, que dão forma aos resultados. E agora a gente vai treinar. Aí o treinamento de uma rede convolucional, ele é bem similar à camada densa, não é mais rápido nem mais lento. Ele pode até, na verdade, estar um pouquinho mais lento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, quem tem. Eu não sei se é quem que usou GPU com 12 milissegundos, não tenho certeza. Aqui não está usando GPU ainda, tá bem lento. Eu, inclusive, talvez eu troque para GPU, que vai demorar bastante, acho que eu vou trocar.
É a GPU. Eu vou ter que fazer o upload de novo dos arquivos. Demorar um pouquinho. Os arquivos são meio grandinhos. Eu vou executar abaixo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pronto. Pessoal, você tem alguma pergunta agora? Em relação ao que a gente viu agora? Uma dúvida? Não, tudo certo. Só vou esperar fazer o upload, que demora um pouquinho. Mas eu acho que vai rodar bem mais rápido agora em GPU. Então, corrigi o que eu falei. Em GPU, o GPU não, a convolução demora bem mais do que a camada densa, apesar de que tem menos pesos a serem terminados. É um processo um pouco mais lento. Provavelmente matematicamente mais complexo de fazer o treinamento. Porque ia demorar, cadê? Não apareceu, mas ia demorar quase 1 minuto por época, que é bastante. Assim, bastante para um modelo tão simples que a gente viu aqui, né? Eu vou até comparar. Às vezes eu consigo colocar aqui outra GPU. Acho que é pronto. Consigo ter duas GPUs funcionando, eu acho. Não consigo. Eu consigo ter uma GPU. Deixa eu ver se é isso. Eu estou usando o gratuito. Se eu estiver usando o pago, talvez eu tivesse só mais. Não posso usar o pago, deixa eu. Que eu tenho pago também. Deixa eu. Como é que eu uso a minha própria GPU para ver essa Code? Gabriel, se você instalar as bibliotecas, a GPU já deve ser usada, deveria ser usada automaticamente, mas dá para verificar se o TensorFlow está usando. Deixa eu ver se eu consigo verificar aqui. Primeiro, deixa eu fazer uma coisa, que é a T4. Isso. Deixa eu montar meu drive, que os arquivos estão no meu drive, fica mais fácil de usar eles. Eu tenho um cloud pago também, mas eu uso o gratuito para usar mesmo o que vocês estão usando, para não precisar usar o pago. De sinais. Americano. Mas gestor não, tá errado isso aqui. Sinais americano. Eu tenho aqui. É isso. Deixa eu dar. Acho que eu tenho meu. Deixa eu ver se vai. Tá aqui.
Sinistro. Ok. Enfim, voltar para o nosso tempo primeiro. Terminando já de fazer aquilo. Ah, eu ia te perguntar como é que verifica a GPU. Deixa eu olhar agora. É, isso aqui. Vou verificar aqui. Isso aqui. Ó, aqui. Isso aqui é uma forma de listar quantas GPUs você tem. Se você rodar isso aqui e aparecer pelo menos uma GPU, significa que essa GPU está devidamente configurada. Se não, provavelmente você tem que instalar os drivers, alguma coisa assim. Mas por padrão, o TensorFlow deve reconhecer essa GPU por padrão e você deve treinar. E quando você colocar para treinar, já vai ser com ela. É o padrão, assim. Você não precisa definir que vai usar ela, não. O TensorFlow tenta usar ela por padrão. Se ela foi encontrada. Se ela não foi encontrada, aí você tem que instalar o drive e ver se ele consegue reconhecer ela. Basicamente isso. Para executar tudo que estiver abaixo. Eu disse, eu ficar mais rápido. Tem que ficar mais rápido. Lembrando que qual tempo estava em 1 minuto. Eu lembro que. Qual a diferença? 4 milissegundos por passo. Não, 11. Foi 11, porque tem que calcular a validação também. Mas podem ver, ó, com duas épocas. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, a diferença. Com duas épocas, o treinamento com rede densa ainda estava correto em 60%. Aqui, como ele extrai com a camada posicional tudo que é importante, aí, a acurácia já chega a 99% no treinamento já na segunda época. Mas, apesar de estar melhor a validação, ela ainda é melhor que o treino, menor que o treino. Está melhor que antes. A gente via aqui que a validação flutuava bastante e nunca chegou a 90% usando só camadas densas. Usando camadas convencionais, ele já chega a 90% já de cara. E a gente chegou até 96%, mas essa coragem 99,98 é muito cara de overfit, é muito cara de viciado no dado de treino. Enquanto no dado de validação não está tão bom assim. Mas está bem melhor que antes. Esse aqui, só por ele usar convolução.
tá bem melhor que antes, né? Essa rede aqui é mais resiliente em relação a das não vistos e aprendeu bem, de forma bem mais interessante. Então, ainda não é o ideal. Antes, assim, a aula que vem, a gente vai fazer dois processos. A gente vai fazer esse processo que eu comentei de usar as nossas próprias imagens de língua americana de sinais, língua de sinais americana, para tentar fazer a classificação, que eu acho bem interessante. E a gente vai melhorar um pouco mais isso aqui. Por quê? Porque a gente tem um conjunto de dados limitado. Como eu falo limitado, é que vocês podem achar que 28 mil imagens de treino é muito, mas significa que a gente tem mais ou menos 1.000 imagens por classe, porque tem 24 classes. Então a gente tem 1.000 imagens por classe. E será que 1.000 imagens de mão compreende todas as possíveis. Porque, por exemplo, eu faço o B assim. Aí pode ter alguém que faz o B assim, pode ter alguém que faz o B assim, pode ter alguém que faz o B assim, pode ter alguém que faça o A assim, 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 o A assim. Assim, na verdade, como a câmera está posicionada faz diferença, então, será que 1.000 imagens conseguem compreender todas as possibilidades de sinalização de uma letra que qualquer pessoa faça? É difícil, né? São 1.000 imagens. Pode parecer muito, mas pode não ser nada para uma letra só. Então, existe um processo que automaticamente a gente consegue simular imagens a partir de imagens existentes, que é a aumentação. E esse vai ser o tema da aula que vem. A aumentação e o uso desse modelo que a gente aprendeu agora. Aí, o que acontece, pessoal? A aula que vem, a gente faz isso, mas sim, vão entregar o projeto até segunda. E depois, na aula de segunda do dia. Ó, dia 5 vai ser entrega de projeto. Dia 12 aí eles vão apresentar para mim o projeto na aula. Essa é a ideia. Então, por hoje, vou terminar a aula. Eu vou deixar, se vocês tiverem dúvida em relação ao projeto, eu vou deixar o canal aberto. Mas usem esse tempo para fazer o projeto, para terminar a lista, né? Que a lista até amanhã não, até quarta, terminar a lista, fazer o projeto e tirar dúvidas. Usei esse tempo para isso. E antes de eu finalizar, porque tem a pausa, né? Eu vou deixar aqui o canal aberto. Mas vocês têm alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que querem perguntar? Tranquilo, João. Tranquilo, Nicolas. Aí eu vou parar de compartilhar. Eu vou finalizar aqui a gravação. Tá de gravar.